Olá, sou Helenice, trabalhadora do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras, e estamos aqui hoje para fazermos algumas reflexões sobre passagens da vida de Jesus, de seus ensinamentos. Em específico, hoje estamos falando sobre a parábola do bom samaritano. Antes de iniciarmos as reflexões, convidamos a todos a mentalizarem a figura meiga de nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele e a Deus, nosso Pai, que nos orientem, nos amparem, nos abençoem, nos envolvam, envolvendo a toda a humanidade, envolvendo e amparando, principalmente aqueles que se encontram nestes momentos de angústias, de aflições, de grandes desafios. Que sejamos então todos amparados, conduzidos e envolvidos pela divina luz de nosso Mestre Jesus, pelas bênçãos de Deus nosso Pai. Que assim seja. Como disse, falaremos hoje sobre a parábola do bom samaritano, que encontra-se no Evangelho de Lucas, quando em certa ocasião um doutor da lei chega até Jesus e lhe diz: Mestre, depois de fazer o quê eu herdarei a vida eterna? E Jesus, em resposta, lhe diz: o que está escrito na lei? Como lês? Quer dizer, uma pessoa que era um doutor, um especialista nas leis, vinha até Jesus para tentá-lo, para testá-lo. E em resposta ele diz ao Mestre: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua mente, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe diz: respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Ele, porém, talvez para se justificar ainda mais ou para testar ainda mais Jesus, diz a ele: mas quem é o meu próximo? Jesus então não fala, não dá a receita pronta, mas conta a história do bom samaritano, dizendo que certo dia descia de Jerusalém para Jericó um certo homem que caiu nas mãos de assaltantes, de salteadores. Eles o despojaram de tudo, o espancaram e retiraram-se, deixando-o ali semi-morto. O que acontece então depois? Por coincidência, um sacerdote descia pelo mesmo caminho de Jerusalém para Jericó e, ao vê-lo, passou do lado oposto. Assim também um levita que vinha por aquele lugar, ao ver o homem semi-morto, também desvia e vai pelo lado oposto. Entretanto, um samaritano que estava em viagem vem até ele ao vê-lo ao chão e compadeceu-se daquela situação e daquele homem. Aproximando-se então, limpou as suas feridas com vinho, com azeite, colocou ataduras e colocou-o após sobre o seu cavalo, levando-o até uma hospedaria. Ali chegando, cuidou desse homem e no dia seguinte, necessitando continuar a sua viagem, diz ao hospedeiro que o cuidasse e que assim que ele passasse de volta por aquela hospedaria, estaria parando e pedindo informações e olhando como estava aquele homem,
como ele havia se recuperado. Jesus, então, ao contar essa história, pergunta ao doutor da lei: qual destes três te parece ter se tornado o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele então diz: aquele que praticou a misericórdia. Jesus então diz a ele: vai tu e faze o mesmo, e faze do mesmo modo. Notem que o doutor da lei não disse que o samaritano fez a melhor parte, que o samaritano exerceu a misericórdia. Ele coloca que aquele que agiu com misericórdia. Jesus utilizou-se naquele momento da figura do samaritano para mostrar ao doutor da lei que qualquer pessoa poderia praticar a caridade, mesmo sendo um levita, que era um grupo de pessoas que eram reprovadas pelos levitas e pelos sacerdotes. Então ele quer mostrar que qualquer um pode praticar a caridade, pode praticar a misericórdia, não somente aquele que está em determinada religião, não aquele que está com os rituais em dia, com os rituais em ordem, que pratica os rituais exteriores. Chamamos a atenção para a fala do doutor da lei quando ele diz aquele que praticou misericórdia, por conta desse preconceito, dessa diferenciação que existia entre esses povos. Assim, nós podemos analisar todos os elementos envolvidos nessa narrativa de Jesus, começando pelo homem que foi deixado semi-morto. Um fator relevante quanto a ele é que era um total desconhecido, uma vez que os assaltantes o deixaram semi-nu e, da mesma forma, não tinha condições de falar, então não havia condições de saber de qual religião ele era, de qual grupo ele era, em qual local ele vivia, qual a sua condição política ou qual a sua origem. Por que então Jesus não informou esses dados? Com certeza de propósito, para mostrar que a caridade deve ser feita, a misericórdia deve ser exercida a qualquer pessoa, independente de qualquer situação que ela se encontre, de qualquer religião, de qualquer local de origem, de qualquer parte do mundo. Assim, esse homem, ele simboliza qualquer pessoa que se encontre em uma situação de necessidade, que se encontre em uma situação de penúria, seja ela qual for. O sacerdote e o levita, ambos religiosos, e que simbolizavam a elite religiosa da época, e assim, com certeza, conheciam muito bem a lei divina. E a atitude dos dois de passar ao lado oposto, de passar ao largo, como se diz em algumas traduções, simboliza qualquer um de nós, que, embora conhecedores das leis divinas, agimos da mesma forma. Fazemos uma oração, fazemos uma prece, mas vamos embora, pedindo que a divina providência tome a atitude. É necessário, é claro, nos dias atuais, agirmos observando cuidados necessários. No caso de um socorro imediato, por exemplo, se paramos à noite, numa madrugada, num semáforo, há o perigo.
Se vemos alguém ali em situação extrema, podemos ajudar, mas não naquele exato momento, de imediato. Mas podemos sim acionar as pessoas competentes para que façam o resgate daquela pessoa, uma vez que não sabemos exatamente o que ocorreu ali naquele momento. Temos também os elementos da parábola, que são os assaltantes, os outros elementos. E nós temos aí duas interpretações para os assaltantes. A interpretação literal, que seriam aqueles que realmente fazem as suas vítimas e as deixam em situações de penúria, de necessidades, quando não tiram a vida de alguém. Mas também temos a interpretação figurada, que representam todas as aflições que nos assaltam na estrada da vida. E nos deixa, muitas e muitas vezes, nos deixam necessitados de ajuda e do socorro de nosso próximo. Então, todos nós estamos submetidos, tanto a uma quanto a outra interpretação. Tanto podemos ser assaltados literalmente, como podemos ser assaltados também pelos desafios, dificuldades, as nossas pedras que encontramos em nosso caminhar. E essas tribulações, essas dificuldades chegam a todos nós. Para alguns, fardos mais leves, para outros, fardos mais pesados, mas sempre acontecerão em nossas vidas. Então, todos nós somos carentes de auxílio e todos somos carentes da ação caridosa de nosso próximo em algum momento de nossa vida. A personagem, o exemplo seguinte é o samaritano. Jesus traz a figura do bom samaritano para fazer com que os sacerdotes pensassem em suas atitudes. Sendo dissidentes os samaritanos do sistema religioso daqueles sacerdotes, ele demonstrou ter assimilado de forma correta a melhor parte da religião, ou seja, a parte prática, concretizando, trazendo assim de forma prática os ensinamentos que a luz do Cristo nos traz, os ensinamentos que a lei divina prescreve a todos nós. Então, o samaritano, que era considerado réprobo pelos judeus, ele dispensou a caridade a um desconhecido. Ele não sabia de que religião era, de onde vinha, para onde ia. Ele não objetivou nenhuma retribuição, porque muitos há que fazem a caridade, praticam a misericórdia, mas sempre com uma segunda intenção. Nesse caso, o samaritano, aquele que foi o próximo do homem semi-morto, ele não fez barganha com os céus. Ele não teve nenhuma expectativa de retribuição. Ele simplesmente fez a parte dele. Então, na atitude do samaritano, nós podemos observar e apreciar o exercício da caridade imparcial, despretensiosa, incondicional, em seu sentido amplo, sem imposições e sem limitações. Agora, essa situação nos leva a pensar: a ação do samaritano será sempre uma ação exterior? A ação daquele que pratica a misericórdia ou a caridade é sempre uma ação, uma prática exterior? Se acreditarmos que sim, que essa prática é só para fora de nós, é algo somente colocado em prática, então entregarmos uma esmola, uma roupa, uma cesta básica, que é importante, que são ações importantes,
neste momento atual, importantíssimas. Mas não podemos pensar que a única forma de sermos samaritanos é a ação exterior. É claro que nós não podemos expor nossas famílias, expormos a nós mesmos em circunstâncias que gerem inseguranças, mas nós podemos e devemos e sabemos também que podemos auxiliar à distância. E atualmente essa ação é tão ou mais importante do que a ação prática, de colocar mãos à obra, digamos assim. Essa semana assistindo uma reportagem de pessoas, inclusive de outros países, há um movimento aqui no Brasil envolvendo muitas pessoas na ajuda àqueles que estão desempregados. Então, inclusive pessoas de outros países que entram nesse grupo e pagam a conta de água, pagam o botijão de gás, pagam a despesa, o aluguel para aquela família desamparada. Então é um exemplo de atitude que podemos tomar e não necessariamente aqui, agora, mas podemos ajudar alguém que está até em outro continente. Observando outros aspectos da parábola, nós poderíamos pensar como nos colocaríamos como agentes dessa parábola. Quer dizer, onde eu me encaixo? Que exemplo eu sou nessa parábola? Qual é o personagem que eu sou nessa narrativa? Eu sou o sacerdote ou o levita que conhecem as leis, sabem os capítulos e versículos da Bíblia, como se diz, mas não as praticam, porque o preconceito, o orgulho, a arrogância ainda está muito arraigada dentro de si? Nós falamos então e não executamos? Esses sentimentos de egoísmo estão fazendo ainda morada em nossos corações a ponto de, por preconceito, talvez não auxiliarmos alguém? Somos aquele que fica sempre pensando, um dia eu auxilio, hoje eu não tenho como, mas eu não posso auxiliar de nenhuma forma, nem mesmo com um bom dia? Aquele nosso irmão de caminhada que encontramos esporadicamente, ou encontramos aquele nosso irmão na fila de um banco, na fila de um supermercado, que muitas vezes não tem com quem conversar, porque sua casa está cheia de entes queridos, mas ninguém lhe dá atenção. Então é uma forma de fazermos a caridade àqueles que estão à nossa volta. E tantas e tantas e tantas outras formas de auxiliarmos o nosso próximo. Será que nós somos aquele homem semi-morto, atingido pela desesperança? Somos aquele homem semi-morto que está ali pelas dificuldades e pelos desafios da vida, se deixando abater? Somos o homem semi-morto que está atingido pelas ilusões do mundo, que se acredita ter muito poder, mas que em verdade está dentro de uma cápsula de ilusões? Somos aquele necessitado de ajuda? Que ajuda necessitamos? Entre essas reflexões, nós pensamos que muitas vezes poderemos não ser os sacerdotes, o levita, nem o homem semi-morto, nem os assaltantes, porque muitas vezes, quando tiramos
os sonhos, as ilusões, de forma concreta, de alguém, somos assaltantes. Mas nós também podemos ser o vinho, o óleo, as ataduras que ajudam a curar as feridas. Podemos também ser o hospedeiro, o dono da hospedaria que recebeu aquele doente, que o amparou, que lhe deu suporte, até que ele se recuperasse. E alguém estará pensando, eu fui ou eu sou esse hospedeiro, eu sou aquele que recebe, que ampara, mas estou cansado, porque aquele doente que está em meus braços, o doente não físico, mas o doente das emoções, o doente do egoísmo, da irritabilidade, parece que não se cura. Aquele doente da alma, ele não irá se recuperar? Com certeza sim. Talvez não agora, mas com a nossa ajuda, plantando essa semente da bondade, da misericórdia, da compaixão, em outras oportunidades ele estará se curando. Então, se nos colocarmos como esses materiais que auxiliam a cicatrizar as feridas, ou como aquele hospedeiro que aceitou cuidar do doente, se já não somos mais os sacerdotes, o homem semi-morto, mas já estamos dispostos a cuidar dos doentes, quem seria o samaritano? Seríamos nós? Na medida em que auxiliamos, que nos colocamos como os cristãos, sim, podemos ser. Mas qual é o modelo de perfeição que nos foi enviado para servir de guia, de modelo para toda a humanidade? Jesus. Tomemos então Jesus como o samaritano que está em nossa estrada sempre, sempre curando as nossas feridas, sempre direcionando os nossos passos para nos recuperarmos, sempre nos fortalecendo e prometendo que voltará para verificar naquela hospedaria em que estamos se ainda precisamos de ajuda. E ao pensarmos quanto tempo fomos sacerdotes ou assaltantes, ou quanto tempo ainda seremos sacerdotes e assaltantes, nós vamos pensando em Jesus, que tem tanta confiança em nossa recuperação, não somente na recuperação de nossas feridas, de nossas ilusões, mas Ele tem tanta confiança em nossa evolução que afirma que estará sempre à nossa volta para nos ver. Então Jesus é aquele samaritano que nos acode, mesmo quando somos assaltados por nossa própria invigilância. Por isso ele nos diz: orai e vigiai. Aquele samaritano que nos socorre através de irmãos que têm condições de nos amparar, que têm condições de curar nossas feridas, que nos socorre através daquele irmão que nos leva, nos sustenta em uma hospedaria, a hospedaria do nosso coração. Ele está, como samaritano, sempre em sintonia com nossas necessidades. A parábola dos samaritanos, então, nos mostra ser assim um projeto de vida,
um projeto alicerçado na evolução, um projeto de todo aquele que segura as mãos de Jesus em agradecimento por estar sempre voltando, sempre ao nosso redor, sempre preocupado com nossa invigilância, mas também sempre preocupado pelo tanto que já conseguimos progredir e por aquilo que ainda temos a progredir, a cumprir em termos de evolução. Essa parábola, então, nos faz pensar em que muitas vezes somos sacerdotes, passamos ao largo. Muitas vezes somos os assaltantes. Muitas vezes somos aquele homem atacado, ferido, desiludido, doente. Muitas vezes somos o samaritano. Somos as ataduras. Somos o vinho, o óleo. Muitas vezes somos aquele que hospeda alguém em seu coração, esperando também a sua melhora, a sua evolução. Mas não podemos nos esquecer de que Jesus é o samaritano que está conosco em toda a nossa estrada, estendendo suas mãos, nos carregando em seu colo, nos levando para a recuperação. Que Ele, então, esteja sempre conosco, como sempre estará, pois essa é uma de suas promessas. Eis que estarei convosco até o final dos séculos. Que Ele, então, ilumine ainda mais o nosso dia, a nossa vida, a nossa estrada, a nossa jornada. Muita paz a todos, que Jesus continue a nos abençoar. Fiquem todos com Deus, um grande abraço.